Cuca está de volta ao Atlético Mineiro, quarta passagem. E a gente precisa fazer uma análise sobre isso dividida em duas partes. Vamos falar de campo, vamos falar da escolha, de mercado, de possibilidades e do estágio atual da carreira do Cuca. Mas também vamos falar de todo o impacto social, eu diria, que uma contratação como essa gera. É disso. O assunto do vídeo de hoje é esse aí. Disso que vamos falar. Antes você vai dar o like, vai se inscrever nesse aqui, em todos os canais da TNT Esportes, para não perder nossos vídeos e nossas lives. Bom, eu vou falar dos aspectos de campo depois, porque assim como aconteceu nos últimos clubes, no próprio Atlético Paranaense em março, quando anunciou a sua chegada, a contratação do Cuca, o anúncio, essa divulgação, gerou intensos, acalorados debates, manifestações de repúdio, de contrariedade de torcedores e principalmente torcedoras, não só do Atlético, mas também de outros clubes, analistas e enfim. Porque estamos diante de um profissional que tem na sua vida pessoal uma condenação por algo muito grave. Uma das mais graves condenações que podem recair sobre uma pessoa. Violência sexual contra uma menina que na época tinha 13 anos. E é importante a gente dar o contexto correto e a informação correta, o estágio jurídico da coisa, porque isso ajuda você a formar a sua opinião. O Cuca teve o processo anulado depois de reabrir o caso com advogados. Ele reabriu o caso, os advogados identificaram alguns eventos passíveis de nulidade do processo, como, por exemplo, o julgamento à revelia, o fato do Cuca não estar presencialmente para se defender no momento da condenação, enfim. E a justiça suíça, décadas depois, chegou à conclusão que o processo deveria ser extinto, anulado, arquivado. Então, Cuca não deve mais nada à justiça. Até essa anulação, o Cuca ainda tinha uma pena para pagar lá. Se ele pisasse na Suíça, ele seria preso. Como ele conseguiu essa anulação do julgamento, acabou a punição, acabou, o Cuca está livre. Agora, ele não teve a sua condenação anulada, ele teve o processo anulado. Ele foi condenado no início dos anos 90, ele e mais 3 jogadores do Grêmio naquela ocasião, que estavam numa excursão até a Suíça, até Berna, por violência contra essa vítima, no quarto do hotel. Ela tinha 13 anos de idade e morreu aos 28. Muito provavelmente, uma vida curta e que foi abreviada, muito provavelmente, repito, pelo trauma, por tudo aquilo que aquela situação de 1989 gerou. E quantas vezes nós vemos mulheres que não se recuperam jamais, não só do ponto de vista pessoal, familiar, emocional, mas até mesmo profissional, até com alguma dificuldade de tocar a vida, de se reinserir no mercado, no mercado de trabalho, de se inserir, tamanho trauma, tamanha dificuldade que aquilo gera, tamanhos empecilhos que aquilo gera para que a pessoa toque a sua vida normalmente. E ela acabou falecendo antes mesmo dos 30 anos. Então é um tema muito delicado, e a gente precisa compreender, eu compreendo totalmente o desconforto que isso gere em algumas pessoas. E eu acho que esse desconforto foi agravado pela postura do Cuca ao longo do tempo. O Cuca empurrou o assunto para baixo do tapete, o Cuca não falava sobre isso publicamente, não fazia gestos, movimentos para tentar reparar o erro, para tentar contribuir de alguma forma com a mudança na sociedade. E aí ele passou a ser mais cobrado por isso. Quando assumiu o Atlético Paranaense em março, ele fez um discurso lido, onde ele falava de reeducação, de valores, de caráter, de família, de respeito às mulheres, né, de poder econômico, que muitas vezes faz o homem se sentir muito superior, que pode tudo, que pode conseguir tudo, que as mulheres são objetos. E o mais importante desse texto, repito, lido lá em Curitiba, foi o trecho onde ele dizia querer se engajar, querer contribuir com a mudança. Olha, me cobrem, viu? Me cobrem porque eu quero ajudar. De lá para cá, quantas ações efetivas nós vimos serem tomadas pelo Cuca? Quantas ONGs ou instituições que acolhem mulheres vítimas de violências dos mais diversos tipos, de quantas instituições como essas o Cuca se aproximou para dar uma ajuda
material, por exemplo, o Cuca, que é um cara bem sucedido, fruto do seu muito bom trabalho no futebol, né, da sua competência, dos títulos que ganhou. Quantas vezes vimos o Cuca indo até Brasília fazer uma pressão dos nossos legisladores por um endurecimento das penas, usar a sua influência, a sua imagem? Quantas vezes vimos o Cuca, não precisa ir a Brasília? Ok, usar suas redes sociais para fazer vídeos pedindo o endurecimento das penas, pedindo uma mudança na sociedade. Quantas vezes vimos o Cuca se engajar em alguma campanha nas escolas, por exemplo, para levar para as escolas, para a educação dos jovens, a importância de respeitar os limites na relação entre homens e mulheres? Então, o Cuca dificulta ainda mais a sua situação quando passa muito tempo sem sequer falar sobre o assunto e depois, no momento em que fala, não vemos mais ações, não vemos ações acompanhando essas falas. Então ficou no discurso de março e já se passaram quase 10 meses, e aí o Cuca está seguindo a vida dele e a gente não vê contribuições efetivas do Cuca para uma mudança na sociedade, e ele deveria capitanear essas mudanças, porque a sua biografia, a sua história tem essa mancha, né, uma condenação como essa, e aí fica difícil imaginar que o Cuca vai ser acolhido, recebido de braços abertos no momento em que for anunciado por algum outro clube. Fica muito difícil, né? Então, eu vou separar agora essa parte, tá dito, né? E eu entendo muito esse desconforto e isso vai acompanhar o Cuca para sempre. E agora eu vou falar de uma análise de campo, de uma análise de mercado, daquilo que o Atlético pretende e até mesmo das condições para que um clube hoje contrate o Cuca. Eu acho que são condições muito específicas. O Atlético Paranaense é um clube, pela forma como o Mário Celso Petralha toca a instituição, que não se preocupa muito com cancelamentos e tal, e vai lá e contrata, como contratou o Cuca em março. O Atlético Mineiro é um outro clube que consegue vislumbrar uma possibilidade de contratação pela identificação que o Cuca tem. É o maior técnico da história do clube, é o técnico do maior título, a Libertadores de 2013, e é o técnico do ano mais glorioso, que foi o ano de 2021, com a dobradinha Brasileiro e Copa do Brasil. 2 trabalhos históricos e que dão ao Cuca essa pequena porta aberta, pelo que ele fez dentro do clube. Não pelo contexto de marcas, de patrocinadores, de torcidas. Acho que o Atlético vai ter problemas com isso. De alguma forma vai ter problemas com isso. Mas ele tem também 4 donos hoje, multimilionários, bilionários, e que vão segurar o rojão, provavelmente. Acho que também está muito claro que essa escolha se dá por um insucesso na busca por outros nomes, especialmente o Luiz Castro. Então o Cuca hoje, tá claro que não era essa primeira opção, do Atlético. E acho que tem um risco, além de todos os que a gente já citou no vídeo, um risco da instabilidade emocional do Cuca. Eu me lembro de ter feito vídeo depois da demissão do Atlético Paranaense falando exatamente sobre isso. Se o Cuca quiser continuar a ser visto no mercado como um profissional viável, confiável, né, ele precisa resolver a dificuldade que tem para lidar com momentos de pressão, momentos de crise, momentos de seca de resultados e lidar com essa dificuldade de manter trabalhos no médio e longo prazo. Não é só longo prazo, não. No médio, os trabalhos do Cuca são curtos, eles têm prazos muito curtos de validade, porque ele satura e, eu vou embora, eu tô com um problema familiar, eu tô com um problema de cabeça, eu tô com isso, eu tô com aquilo. A maneira como ele saiu do Atlético, assim, me desculpe, do Atlético Paranaense, foi lamentável para um líder. Depois daquela sequência de empates, lembra? O Furacão estava tomando os empates tudo no finalzinho. Corinthians em casa, Botafogo, Flamengo. Aí o Cuca chegou na coletiva e falou, olha só, a tropa tá desanimada, eu não tô conseguindo reanimar os caras, eles estão precisando de uma injeção, de um ânimo, eu tô indo embora. Meu Deus, mas ele é um líder. Na hora em que os comandados estão arriados, os 4 pneus, ele é o cara que tem que levantar todo mundo. Ele foi o primeiro, o líder é o último a sair do barco, né? O capitão é o último a ir embora, a abandonar o navio. Ele foi o primeiro. Então hoje eu teria muitas dúvidas ao contratar o Cuca. Além de todas as questões que a gente já abordou no início do vídeo. Mas, escuta, e provavelmente existe essa possibilidade do ano do Atlético ser um ano apertado de investimentos, pelo que a gente está ouvindo. A possível venda, iminente venda do Paulinho para o Palmeiras, muito provavelmente não vai se resultar em 2, 3 grandes reforços. Talvez vão pegar esse dinheiro para pagar a dívida. Então vai ser um ano... Cuca, escuta, você não vai ter um baita elenco, talvez... O ano talvez seja mais difícil, não tem competição, não tem Libertadores para disputar. Talvez a gente passe um aperto. E aí, cara, se a gente tomar uma pancada
pro Cruzeiro no Campeonato Mineiro, perde o título. Se a gente perde pro América no Campeonato Mineiro, você vai aguentar o rojão ou você vai pedir pra ir embora? Se a gente vai jogar 2 jogos no interior e empata, você vai dizer que a tropa tá desmotivada e precisa vir outro pra motivar, ou vai ser você? Você faz um contrato com um cara de 1 ano, você espera que ele fique até o fim da temporada. O mercado tá escasso, as opções não são muito fáceis. E aí, é confiável? Hoje eu não acho o Cuca um profissional confiável. Ele precisa mudar essa imagem. Um profissional confiável para manter o trabalho mesmo em períodos de turbulência. E o Cuca me parece muito frágil hoje para turbulências. Esse também é mais um ponto. Então, no geral, eu vejo muitas preocupações, muitos riscos nessa operação Atlético Cuca. Porém, o que ameniza as coisas, o que dá algum nível de confiança para o trabalho é o histórico. O Cuca conhece esse clube como ninguém, tem uma história realmente vencedora nesse clube, como poucos treinadores, é o 4º técnico com mais aparições no banco de reservas, comandando o Atlético Mineiro. Está na história desse clube, mas não se vive só de história. O futebol está cada vez mais estudado e cada vez mais caro. E cada vez exigindo mais. A corda está muito esticada para os profissionais, do ponto de vista mental também. E eu não sei se o Cuca está preparado para as exigências, ainda mais desse ano, desse calendário maluco que nós vamos ter em 2024. Enfim, o panorama é esse. Vamos ver o que se desenrola no ano de 2025, né? 24 já foi. O calendário de 25 vai ser um calendário louco. Vamos ver o que se desenrola nesse ano que está chegando. O que você pensa? Deixa a tua opinião nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.